Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento especial a todos os nossos convidados para este webinar, à Undina, ao Lidl, ao Jorge, em representação Jorge Silva, também ao Domingos dos Santos e ao Gonçalo. Este primeiro seminário que vamos aqui realizar, este webinar, é um seminário na web, vem como uma das marcas deste protocolo que a CAP tem com a APED, que se iniciou em 1995. Nessa altura, esta parceria institucional teve o mérito de ser a primeira iniciativa do género com cariz interprofissional e de grande abrangência, com resultados positivos para os agentes económicos de ambos os lados. Desde 95 já foram realizados 54 encontros de produção à distribuição, já foram realizados 155 encontros da distribuição à produção, 37 seminários, fizemos cursos de distribuição com mais de 760 horas, fizemos diversas brochuras com contactos, 40, muitas reuniões e iniciativas, fizemos seminários, enfim, um conjunto de atividades que veio reforçar esta nossa parceria. A CAP, para além disso, também no âmbito deste protocolo, celebrou com o Pingo Doce uma ação de antecipação do prazo de pagamento para todos os agricultores que forneciam o Pingo Doce e que teve um impacto bastante relevante nas tesourarias dessas empresas. Mas passaram 25 anos, estamos no meio de uma crise que vai, de alguma forma, recentrar e repensar muitas das formas de produção, de distribuição, de consumo. O mundo esteve fechado durante meses e a questão ainda não está resolvida, e é neste contexto que estamos a comemorar estes 25 anos. A sensibilidade, digamos, a necessidade, a oportunidade do consumir português veio também com esta, ou reforçou-se com esta crise. Por isso, o título deste webinar é Comprar Português, uma atitude com futuro. E é uma pergunta, é uma afirmação. E é dentro desta afirmação que vamos hoje passar aqui um período curto. A comunicação também temos que ser todos mais concisos e objetivos, e é isso que vamos fazer hoje aqui. Eu passava a apresentar os dois representantes da produção, o Gonçalo Santos Andrade, que desempenha vários cargos associativos, entre eles é o presidente da Portugal Fresh, uma organização que se tem focado na expansão, na promoção dos frescos às fronteiras e também no nosso cenário, e com uma afirmação deste tipo de produtos com um crescimento impressionante nos últimos anos. O Domingos dos Santos é também presidente da FNOP, é vice-presidente da CAP, é uma pessoa ligada à Pera Rocha e que tem como função, enquanto presidente da Associação Nacional dos Produtores de Pera Rocha, a promoção que tem a ver com as organizações de produtores e todo o tipo de trabalho. E com estas breves palavras, Gonçalo. Este webinar.
Muito bem, muito obrigado, Luís Mira. Em nome da APED, agradecer esta oportunidade e esta organização conjunta que hoje agradecemos também, que hoje felicitamos a CAP por esta iniciativa conjunta. E o Luís Mira acabou de sintetizar 25 anos com um conjunto de dados estatísticos que eu não vou destacar, mas destacaria sim o maior resultado destes 25 anos, que é um empenho conjunto quer da produção, quer da distribuição, no sentido de apresentar aos portugueses e, como se irá ver hoje, também a muitos estrangeiros, o que de melhor se faz em Portugal. Hoje falamos desta área. Nestes 25 anos, nestas celebrações dos 25 anos, nós tínhamos previsto um conjunto de ações que naturalmente a pandemia veio pôr em causa e obrigou-nos a reinventar. Não teremos, com muita pena, este ano a Feira de Santarém, um marco sempre na vida do país e na vida da agricultura e, por que não dizer, também na vida da distribuição, pela oportunidade que dá, pela interação que oferece num espaço único. Infelizmente não temos este ano, vamos ter com certeza para o ano, mas a vida não para e nestes 25 anos, nesta celebração destes 25 anos, trabalhando em conjunto, faremos este primeiro webinar, que é o primeiro de um ciclo. Temos previsto e vamos trabalhar nisso para em julho termos um outro webinar com uma outra vertente, focados na carne, se assim se pode dizer, em que teremos também presentes vários distribuidores e vários produtores para nos dar o testemunho nesta lógica de comprar português. E por fim, também temos previsto, pelo menos em setembro, outubro, um webinar nesta mesma lógica, já focado no vinho. Isto sem prejuízo de outras iniciativas que possamos vir a fazer no decorrer deste ano ainda, assim também a logística e a pandemia o permitam, e sem prejuízo de para o ano, como diz o Presidente da CAP, celebrarmos este nosso trabalho conjunto de 25 anos mais um, com certeza. Eu agradeço a oportunidade e agradeço também aos meus ilustres companheiros, a Ondina Afonso, também dispensa apresentações, é presidente do Clube de Produtores do Continente, e também é de assinalar que é presidente da Comissão de Alimentar do Eurocommerce, representando muito condignamente o país num organismo europeu que tem responsabilidades na harmonização e na procura de excelência na área alimentar. Agradeço a presença da Ondina e o testemunho que irá com certeza dar. E também saudar o meu ilustre colega Jorge Pierre Silva, que está no Lidl já há 12 anos e tem a função de diretor de frutas e legumes do Lidl e tem tido um trabalho notável também na área da exportação de produtos portugueses para dentro da cadeia Lidl noutros países da Europa. Julgo que estão reunidas as condições para termos aqui um debate, porventura, com certeza interessante. Nem tudo está bem nos nossos setores, nós temos aqui desafios muito grandes, não vamos aqui fazer a apologia de que tudo está, de que vivemos todos num mundo perfeito. Eu julgo que o objetivo será discutir caminhos comuns, desafios comuns, soluções que sejam interessantes para todos e que no final o consumidor tenha produtos de qualidade, com um preço equilibrado e que todos estejam satisfeitos dentro desta cadeia. Por isso diria que estão aqui reunidas as condições para um bom debate. Eu e o Luís Mira somos muito cumpridores e rigorosos nos nossos timings, são 11h10, é nesta altura que devolvo a palavra ao Luís Mira para convidar os nossos ilustres oradores a dar início às hostilidades.
Obrigado, Saulo, e obrigado pelo cumprimento do horário. E então, dar agora a cada um dos intervenientes, convidamos a intervenção e cada um de vocês. Estamos aí com algum delay na comunicação, não sei se está toda a gente a ouvir bem. Não estão O que vem da CAP bem, está a ouvir com algum delay. Algum delay? Não, mas o que a CAP agora é mais importante o que vocês vão dizer do que o que a CAP diz. Eu vou passar então a palavra à Ondina para fazer a sua intervenção. Portanto, nesta lógica, só repetir 5 minutos a cada um e depois tínhamos aqui um conjunto de perguntas para despolutar o debate. O que pensam de como está o setor e como têm reagido, e depois temos aqui um conjunto de perguntas para solicitar o debate. Ondina. Bom dia a todos. Começar por agradecer o convite à CAP e à APED por poder aqui também partilhar alguns das nossas iniciativas e alguns também dos nossos pensamentos, digamos assim, sobre o setor agroalimentar. E, de facto, falar um pouco daquilo que nós assistimos nas últimas semanas, eventualmente começar por aqui, por um enquadramento mais ligeiro, digamos assim, em que assistimos a um comportamento do consumidor que se preparou de uma maneira proativa e também, ao mesmo tempo, uma gestão reativa da saúde e no que respeita ao consumo de alguns produtos frescos, obviamente centrou-se e na sua preocupação abastecer a sua despensa, mas também no caso dos frescos, como estava a dizer, centrou-se e numa tentativa de adquirir mais produtos que lhes permitisse aqui ganhar alguma imunidade, estamos a falar, por exemplo, no caso dos citrinos, e, portanto, houve aqui, de facto, uma alteração muito rápida e uma corrida, como toda a gente percebeu, para a preparação, digamos assim, da despensa e da quarentena. Obviamente tivemos todos que nos ajustar, isto já está mais que falado em vários webinars que temos vindo a assistir, toda a cadeia de abastecimento sofreu uma pressão muito grande, os agricultores e os nossos parceiros tiveram que reagir muito rápido. Nós, em termos de logística e todas estas operações de terreno, tiveram que se adaptar também, e continuamos ainda nesta fase, como também é de conhecimento comum, a adaptar-nos ao que nos vai aparecendo, mas eu diria que só isto foi possível porque realmente nós trabalhamos em parceria já há muitos anos com grandes produtores, não, independentemente do seu tamanho, mas são todos muito grandes, porque realmente foi com base nesta parceria, com base na agilidade de todos, que temos vindo de facto a conseguir ter produtos nas nossas prateleiras. Mas diria também que em termos de produção nacional, o que se está a assistir e este retomar de comunicar cada vez mais Portugal é algo que nós já fazemos há 20 anos atrás, desde que o clube existe. Já no primeiro trimestre tínhamos feito aqui um aumento, continuámos a aumentar, aliás, as nossas compras de frescos, portanto, só estamos aqui, no fundo, a otimizar aquilo que já estávamos a conseguir. E, portanto, este conceito eu diria, de pensar global e atuar local, é algo que vem reforçado com esta crise, mas não é nada de novo para nós, porque realmente, independentemente de continuarmos, obviamente, a ter um mercado único europeu, não está, nem se pode pôr isso em causa, como já se fala também em alguns webinars, há aqui uma coexistência de cenários e, portanto, a crescente valorização das práticas sustentáveis e o fornecimento mais local, o abastecimento mais local, acho que é algo que vai ser reforçado e é algo que nós, mais uma vez, gostava de dizer que já o fazemos há bastante tempo. Portanto, fazia apenas este enquadramento e passava a palavra ao colega do Lidl. Jorge Pierre. Bom dia.
Conseguem me ouvir bem? Muito bem. Perfeito. Ótimo. Bom dia. Queria também agradecer o convite e saudar os meus colegas e todos os convidados deste webinar. Um bocadinho, fazendo aqui um bocadinho o balanço do que tem sido esta situação que temos vivido nos últimos dois, 3 meses. Claramente o setor, como sempre, na minha opinião, conseguiu adaptar-se relativamente bem e muito rápido, fruto também do grande dinamismo a que todo o setor está habituado, desde os nossos parceiros, produtores e fornecedores, até os colegas que fazem parte de toda a nossa organização. E, portanto, penso que esse poder de adaptação rápido foi muito importante também numa primeira fase em que conseguimos responder com a disponibilização de todos os produtos em loja aos clientes e acabamos também por conseguir tranquilizar os clientes que iam visitando as nossas lojas diariamente. Ao nível dos nossos parceiros e dos nossos fornecedores, houve aqui também uma rápida adaptação e fruto também de um trabalho de parceria e, portanto, só este trabalho de parceria é que permite que nos consigamos adaptar desta forma e conseguimos minimizar, de facto, aqui situações que causaram maior consternação e, portanto, conseguimos atravessar esta fase. Estamos agora no chamado novo normal, ainda em adaptação e adaptação constante, mas acreditamos que, de facto, o futuro será de crescimento e será de estabilização e de normalização para todos os envolvidos. Luís, passo a palavra ao Gonçalo. Sim, sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns à CAP e à APED por estes fantásticos 25 anos. Cumprimento o Sr. Presidente da CAP, Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, e a Presidente da APED, não sei se já está presente ou não, doutora Isabel Barros. Cumprimento também o Luís Mira e o Gonçalo Lobo Xavier, todos os colegas de painel, e começar por dizer que a cadeia agroalimentar num todo não parou muito bem como a CAP divulgou, mas eu acho que foi uma lição para todos, quer o setor primário, quer a indústria, quer o retalho, deram aqui um exemplo de cooperação enorme. E isso acho que é a mensagem, se calhar, mais importante desta pandemia. Eu acho que o tema é muito apropriado, comprar português, uma atitude com futuro, mas uma atitude com futuro não só dos consumidores portugueses, mas dos consumidores, espero eu, a nível global, porque comprar português é bom em qualquer geografia do mundo. E por isso eu penso que o tema é muito apropriado, mas eu punha numa perspectiva global. Sem dúvida que esta promoção dos produtos nacionais, em parceria com o retalho, tem sido muito importante. É importante que os portugueses privilegiem as compras do produto nacional, mas nós não nos podemos esquecer que até 1 de fevereiro, antes do Reino Unido sair da União Europeia, nós apenas representávamos 2% dos consumidores europeus da União Europeia. E se olharmos para a Europa no seu todo, a Europa representa 20% das compras mundiais de frutas e legumes. E por isso é bom que a globalização não pare. É evidente que temos que ter um olhar mais para estas situações locais, mas convém não perdermos esta visão global,
porque o setor muito precisa. Com isto não quer dizer que o mercado nacional não é importante para nós, o mercado nacional é o mais importante de todos. Nós, o setor neste momento das frutas, legumes e flores, a nível da produção vale 3 mil milhões de euros, para ser mais exato 3.079 milhões de euros, nós exportamos 52% do que produzimos, ou seja, exportamos 1.600 milhões de euros, mas o mercado nacional vale praticamente 1.500 milhões de euros, 1.474 da nossa produção. E, portanto, Espanha sendo o mercado mais relevante, com 491 milhões de euros, se nós olharmos para Portugal, Portugal tem uma importância tremenda na venda dos nossos produtos e, por isso, é fundamental todas estas parcerias com o retalho nacional. Eu acho que tem havido aqui uma colaboração muito interessante. Eu vejo sempre estas situações das compras e vendas. Os negócios têm sempre alguma tensão, como é evidente. Todos queremos maximizar os nossos produtos e tentar remunerar da melhor forma possível os nossos produtores. Eu também sou produtor e quero tentar sempre rentabilizar ao máximo a minha produção. Mas nós temos que ter aqui uma visão de colaboração, porque nós temos que satisfazer o consumidor final e, portanto, todas estas parcerias que têm sido feitas nos últimos 25 anos foram de extrema importância e eu penso que a produção nacional muito deve ao retalho. Se não fossem as exigências que o retalho nos fez na última década e nos últimos 20 anos, nunca teria sido possível evoluirmos tanto. Ou seja, por um lado, a política agrícola comum é fundamental, não só para os consumidores terem acesso a produtos com segurança, com uma qualidade muito boa e a preços acessíveis, mas por outro lado, esta exigência do retalho fez-nos crescer imenso e, portanto, nós temos que ter um reconhecimento perante os nossos parceiros, que é assim que nós devemos ver a cadeia agroalimentar, como parte do sucesso que a produção nacional conseguiu. Era esta a primeira intervenção que gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado, Gonçalo. E a passar então a palavra ao Domingos dos Santos. Bom, voltar a cumprimentar a senhora, se estiver presente, a senhora Presidente da APE, a doutora Isabel Barros, o meu Presidente, Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, Engenheiro Luís Mira, Gonçalo Xavier, meus colegas de painel, mais uma vez um bom dia. E depois do que foi dito, ao longo destes anos, nós temos sentido, sem dúvida, que os nossos clientes têm que ser como parceiros. Ainda ontem estávamos numa reunião de direção da CAP e houve numa das conversas, estávamos a falar exatamente neste tema e os adversários. Eu disse, bom, nunca são adversários, são sempre parceiros com tensão. Em que é preciso, como parceiros, e por vezes a negociação é um jogo, é preciso também ver árbitros fortes. Porque por vezes há aqui um desequilíbrio de forças e isso é que provoca muito destes atritos e muito destes constrangimentos. No entanto, o nosso foco é promover a produção ou o consumo dos frescos. E porquê? E vamos promover o consumo dos frescos. Mas o que é que nós temos para promover? Bom, nós temos para promover e temos que aproveitar, e a agricultura neste momento, a agricultura e toda a fileira agroindustrial, inclusive a distribuição, nós não podemos ser oportunistas no momento, mas temos que sentir a oportunidade. E nos momentos de crise há sempre, por parte dos consumidores, uma tendência para nos fecharmos mais e sermos mais nacionalistas e ter uma preferência pelos nossos produtos. E de facto isso aconteceu na crise financeira em 2010, 2008, 2010 e agora voltou imediatamente a acontecer. E de facto os consumidores portugueses perceberam que o estado de maturidade que existe hoje na produção, na parte de toda a normalização, na distribuição da fileira agroindustrial, veio provar que jamais houve rupturas de estoques, não houve falta de produto disponível ao consumidor e, portanto, há aqui já um estado de maturação muito, muito importante de garantia do abastecimento da cadeia. Mas temos que melhorar, temos que motivar o consumo dos nossos produtos. E porque é que o consumidor vai escolher os nossos produtos? E acho que nós temos que comunicar bem
E porquê é que vai consumir os nossos produtos? Bom, uma das questões é pela qualidade, sem dúvida. Os nossos produtos nós somos o país da União Europeia mais junto no meridiano, mais junto ao Mediterrâneo, mas com influência atlântica. Os ciclos das nossas frutas e hortícolas são ciclos mais longos, conferindo-nos sabor, aroma, consistência, qualidades organoléticas fantásticas. Temos que saber aproveitar isso. Mas depois temos aqui um fator que por vezes é-nos desfavorável, ou aliás, é favorável para estas trocas comerciais, mas nos é desfavorável a nós produtores em termos de preço. Se nós olharmos e verificarmos alguns valores que são curiosos, há uma apetência muito grande dos produtos nacionais, até pelo preço. Porque eu peguei aqui em três frutas, na maçã, em duas frutas, na maçã e na pera. E se repararmos, os preços que exportamos são inferiores ao que importamos. Quer dizer que os nossos produtos estão disponíveis a um preço mais conveniente para o consumidor do que os próprios produtos importados. Tem vantagens e desvantagens, mas esta é uma realidade. E, portanto, nós hoje, com tudo o que tem sido feito, com a grande distribuição, e volto a dizer, nós não temos muitos valores, mas os últimos valores que eu tinha, cerca de 67% do comércio de frutas e hortícolas são feitos via grande distribuição, ou moderna distribuição. Eu gosto mais até de utilizar o termo da moderna distribuição do que a grande distribuição. Portanto, nós estamos condenados, isto no bom sentido, a sermos parceiros, a estarmos juntos e a nos debruçar, e como dizia há bocadinho o Gonçalo Lopes Xavier, nós temos que dar uma mensagem de esperança. E nós temos que dar uma mensagem de esperança para todos, para os consumidores, para os produtores, também para os agentes económicos, que de facto somos suficientemente maduros, temos capacidade de fazer o nosso percurso e temos condições hoje de satisfazer, por outras formas, de satisfazer os consumidores nacionais com produtos de altíssima qualidade. Não nos podemos esquecer que a região de produção de produtos alimentares mais exigente de todo o globo é a União Europeia, no qual Portugal está inserido. Nós temos os produtos de mais alto padrão de qualidade, mais segurança alimentar e, portanto, isso é que nos conforta. E é isso que nós temos que, em parceria, também comunicar ao consumidor. Não pode ser só preço, mas também a qualidade dos nossos produtos, o serviço que nós prestamos. E só para terminar agora nesta primeira intervenção, só para termos consciência da relevância da produção nacional, não só para os produtores, não só para os consumidores, mas para toda a nossa economia, inclusive para a economia, para o Estado Social, por cada pera ou maçã produzida em Portugal, vendida em Portugal, consumida por consumidores portugueses, cerca de 48% do valor de venda vai para o sistema social, vai em impostos, direta e indiretamente. Se for uma pera ou uma maçã importada, esse valor reduz-se para os 23%. Portanto, eu acho que isto é de refletirmos qual é o impacto, qual é o interesse de vermos as coisas, não só o resultado imediato de uma empresa maior ou menor dimensão, seja na área da produção, da transformação ou no retalho, mas também vermos a médio e longo prazo a responsabilidade social, o impacto que isto tem no país. Portanto, hoje, produzir em Portugal não é só a vantagem dos consumidores, é também a vantagem de toda a economia, é a vantagem de todos nós como população. E isso é um trabalho que nós nunca podemos olhar para trás, é um trabalho que não podemos deixar de percorrer e é um desafio. E por isso aqui estou preparado para criarmos muitas sinergias, muitas plataformas de entendimento, inclusive também uma justa distribuição do valor ao longo da cadeia, que isso também é fundamental. E esse é o meu ponto de partida. Obrigado, Domingos. Eu agora passava a palavra ao Gonçalo Lopes Xavier para fazer algum comentário ou dirigir algumas questões, que eu depois farei também. Gonçalo, tens que ligar o microfone. Um comentário, obrigado, Luís. Mais do que fazer um comentário é dar a palavra a quem tem estado no terreno e a quem sabe a que é que se aplica, a quem sabe da poda.
e por isso não resisto a pegar nas palavras do Domingos sobre esta lógica e esta vontade de consumir português e de deixar o valor na cadeia, e perguntava à Ondina se esta opção por produtos frescos nacionais se notou nesta fase Covid, e como é que o Modelo Continente, como é que estão a trabalhar para aumentar a rede de fornecedores nacionais, e em que medida é que é uma aposta para se manter, porque há evidências, nós enquanto distribuição, eu não sei, Domingos, não sei se é distribuição moderna, se é grande distribuição, vamos lhe chamar distribuição, porque nós somos modernos, estamos à frente, lideramos em muitas áreas. Portugal é um exemplo na distribuição, medimos meças com todos os nossos parceiros europeus, de modo que eu vou ficar-me pelo termo distribuição, que assim abrange toda a gente. Mas, Ondina, a verdade é que temos alguns sinais de aumento do consumo, temos também algumas notícias de que a rede de fornecedores alargou-se. Como é que têm sido estes últimos tempos, e o que é que projetas para que se continue a manter esta trajetória interessante? Muito bem. Portanto, como tinha dito no início, o nosso primeiro trimestre face ao primeiro trimestre do ano passado já era um trimestre vencedor, ou seja, já tínhamos conseguido aumentar as compras à produção nacional em muitas toneladas de frutas e legumes, e também, por exemplo, no caso da carne, também conseguimos aumentar 3 vezes mais as compras. Mas focando aqui no que, quando aconteceu esta questão esta pandemia, no final do mês de março, lançamos uma comunicação das nossas redes sociais, nomeadamente Facebook, para comunicar que de facto estávamos a integrar novos membros para o Clube Produtores, independentemente do seu tamanho, porque é exatamente esse a nossa postura. Para ser membro do Clube Produtores não precisa de ser um grande produtor. Temos empresas familiares já há muitos anos a trabalhar connosco, temos organizações de produtores que entretanto também ganharam, e como dizia o Gonçalo Andrade, que também cresceram connosco e que hoje são grandes exportadores. Portanto temos aqui um perfil diverso. E quando lançamos esta campanha, perdão, nas nossas redes sociais, no final de 6 semanas, tivemos mais de 100 candidaturas de pequenas empresas, digamos assim, da área das frutas e legumes, mas também de outras áreas, da charcutaria, da carne, e que sofreram aqui, entre aspas, pela positiva, um processo de integração. Tivemos uma equipa, e temos ainda uma equipa dedicada para receber estas empresas, colocar aqui algum conjunto de questões, fazer aqui um primeiro filtro, digamos assim, e o curioso é que temos também tido um papel quase que pedagógico junto de algumas destas empresas, porque como não estavam a trabalhar, muitas delas trabalhavam com a restauração, não estavam capacitadas, digamos assim, para trabalhar com a grande distribuição, havia aqui algumas falhas até em questões mais legais, nomeadamente da rotulagem, em alguns queijos, e portanto temos tido aqui, dentro das nossas equipas especialistas do Clube Produtores e também da qualidade, um papel pedagógico neste conjunto de empresas. Eu diria que o papel do Clube Produtores, há 20 anos atrás, começou por uma estratégia assente na partilha de conhecimento com os produtores, para ajudá-los à época, portanto, a organizarem-se, a conseguir responder de uma maneira forte e consistente em termos de qualidade e quantidade. Hoje em dia, continuamos na mesma, com esta partilha de conhecimento. Naturalmente, é outro tipo de conhecimento. Temos um conselho científico que também nos permite aqui conseguirmos ser um acelerador, digamos assim, da incorporação de algum conhecimento e algumas tecnologias junto dos nossos produtores, e com estes que integraram há pouco tempo, queremos também fazer exatamente o mesmo caminho. Portanto, aquilo que me perguntavas se é para continuar, naturalmente é. Isto não vai ser um namoro de verão,
digamos assim, mas vai ser um casamento que queremos uma relação duradoura, uma relação para crescer, para os ajudar a capacitarem-se. Temos sentido que, por exemplo, há uma questão também interessante, comportamento daquilo que são as empresas mais a norte e mais a sul. No norte sentimos que há muitas iniciativas que precisam de ser agarradas e que precisam de se organizar em organizações de produtores para conseguirem ter mais capacidade de otimizar processos logísticos, ter mais poder negocial também. Portanto, há aqui um trabalho ainda grande e entre nós que estamos aqui e que representamos as nossas instituições, temos diria, dever também de ajudar nesta capacitação destas empresas para conseguirmos de facto aquele equilíbrio que eu dizia na primeira parte da minha intervenção, de obviamente mantermos aquilo que é o mercado único, mas pensarmos também local e alinhados às práticas sustentáveis de abastecimento também mais, ou cadeias curtas de abastecimento. Ok. Eu vi há pouco ali o Gonçalo Santos Andrade com a mão no ar, não sei se queria falar, fazer algum comentário Não, também. era só para alertar o Gonçalo Lopes. O microfone. Relativamente a esta intervenção da Ondina, vamos lá ver, nós hoje aqui temos que também abordar alguns dos temas que são as questões que interessam às pessoas que nos estão a ouvir. E acho que há aqui duas questões que não podemos fugir delas, temos que também as comentar. Esta diferença dos preços de exportação e os praticados em Portugal e aquilo que é todo o impacto económico e social da vantagem de consumir português. Eu acho que estas são duas questões que temos que analisar. Eu acho que o consumidor tem que ter a consciência, não é só a qualidade do produto, mas também este impacto que tem o ato de consumir português. A maçã pode ser a mesma, mas uma coisa é se for produzida cá, outra coisa é se vier do hemisfério norte, do hemisfério sul, desculpem. E, portanto, já nem falo na questão ambiental, nem em todos os outros impactos. Falo na economia e na questão social, no emprego que gera em tudo aquilo que foi já referido. E também gostava de colocar aqui uma questão a ambos, mas agora à Ondina, mas ao Continente, ao Lidl também, que tem a ver, nós falamos muito no consumir português, mas há muitos anos, há 8 anos, que existe uma marcação, não é uma marca, ao qual as grandes superfícies também já aderiram, que é o Portugal Sou Eu, que não é uma marca de qualidade, mas é sim uma marca, não é uma marca, uma marcação. Eu gosto de ser preciso nesta situação, porque não é nenhuma marca. Aliás, a marcação, quem é a propriedade é o Estado português, não tem nenhuma função comercial, mas tem sim uma grande função de identificação desse produto pelo consumidor. E depois eu não consigo perceber que quase todas as grandes superfícies, para além de aderirem ao Portugal Sou Eu, ainda têm, digamos, uma estrada paralela, que é uma marcação deles também, em alguns produtos de marca própria. Uns são Portugal Sou Eu, mas outros são uma identificação que eles próprios arranjaram, cada um arranja a sua, para a identificação destes produtos. Penso que este também não é um bom caminho. Nem consigo perceber qual é a razão de termos dois conceitos dentro da mesma estrutura. Portanto, já tenho aqui 3 questões, já são muitas, para a Ondina e para o Jorge. E eu ainda acrescentava mais uma nota. É que o Jorge Pierre tem a experiência de adquirir produtos portugueses e vender produtos portugueses na sua loja, mas também tem o grande know-how de pegar nos produtos portugueses e exportar para a cadeia de lojas que a Lidl tem no resto da Europa. E essa visão pode ser também interessante aqui para esta discussão. Jorge, talvez. Então, começando pela questão do Gonçalo. O nosso princípio é, em primeiro lugar, e todos os produtos que nós comercializamos assentam em qualidade, em primeiro lugar.
E, portanto, esse tem que ser o primeiro fator que tem que ser satisfeito, digamos assim. E, portanto, o trabalho que nós desenvolvemos com os nossos parceiros já há bastante tempo começa por, numa fase inicial, no mercado nacional, porque a nossa preferência, e voltando um bocadinho atrás, a nossa preferência claramente é se o artigo tem qualidade, em primeiro lugar, em segundo lugar, se é português ou não. E, portanto, podendo ser de origem nacional, a nossa procura é sempre tentar desenvolver os diferentes setores ou os diferentes setores de produção das diferentes famílias de frutas e legumes, por exemplo, e, eventualmente, queijos, vinhos, etc., e concentrarmos e perceber qual é a realidade, o que é que existe atualmente. E fazer um trabalho em conjunto com os nossos parceiros e fornecedores para, em primeiro lugar, conseguir que as condições estejam todas reunidas para fornecer um mercado nacional. E fazer este trabalho respeitando paralelamente já aquilo que nós sabemos que são as exigências a nível do mercado europeu, que basicamente são iguais às nossas aqui em Portugal. E, portanto, a partir do momento que nós começamos a trabalhar com o fornecedor para ele estar capaz de fornecer e de cumprir todos os requisitos para fornecer no mercado nacional, ele automaticamente está a trabalhar já para poder, eventualmente, numa fase posterior, quando tiver maior capacidade, quando já tiver mais rotinado, automaticamente exportar, sem que para o produtor ou para o fornecedor seja uma alteração muito significativa no seu dia-a-dia. Ou seja, ele basicamente está rotinado a fazer o que faz sempre. Com uma exceção, em vez de fornecer só ao mercado nacional, há uma parte que vai para a exportação. E, portanto, o que nós tentamos transmitir aos fornecedores e aos parceiros, em primeiro lugar, é que o mais importante, do nosso ponto de vista, para exportar, é ter qualidade. E é distinguirmos pela qualidade, nomeadamente no setor de frutas e legumes, e como eu já tive a oportunidade de dizer muitas vezes, o que nos distingue e o que deve ser o nosso caminho é conseguirmos exportar pela qualidade. Porque nós não podemos nos comparar em termos de dimensão a outros grandes países produtores, por exemplo, como sendo Espanha ou Itália, e, portanto, nós não temos essa dimensão, não temos essa vantagem, mas temos outras vantagens, que é, nós temos uma qualidade que, eventualmente, pegando no exemplo da pera rocha, ou pegando no exemplo dos citrinos do Algarve, que as laranjas espanholas ou a pera com France não têm, e, portanto, esse, na nossa opinião, é o caminho certo e é um caminho sustentável de tentar dinamizar as exportações, fortalecendo o setor produtivo nacional. E, portanto, a exportação é uma consequência natural. O trabalho que é feito antes tem que ser com os produtores e com os fornecedores para, de facto, fazer esse crescimento com eles e para eles ganharem dimensão. E, portanto, o aumento do fornecimento, seja no mercado nacional, seja depois nos diferentes mercados de exportação e a abertura de novos mercados de exportação, é um resultado natural deste trabalho. Espero ter esclarecido. Ok, relativamente à exportação, foi claro e é reconhecido o impacto que tem a intervenção do Lidl nessa matéria. Mas também, como já foi referido pelo Gonçalo Santos Andrade, a exportação ou o mercado interno tem mais ou menos o mesmo peso naquilo que é a produção nacional. Agora, eu ouvindo a sua intervenção, pensava, bom, com produtos tão bons, em Portugal só se devia mesmo consumir português, não devia haver nenhum produto estrangeiro. Mas pronto, isso, quando quem compra tem essa noção, o consumidor também rapidamente lá chegaria. Ondina, as questões que eu coloquei
do Portugal Sou Eu. Pode, Jorge, diga. Muito rápido, que é muitas vezes, e nós que somos da área, e penso que por vezes também às vezes não se transmite, aliás, convém esclarecer esta situação, que é, nós somos, e eu aqui falo pelo grupo Lidl, mas não somos os únicos, com certeza, o Lidl Portugal, sempre que é possível, tem a preferência clara de comercializar produtos de origem nacional. Nomeadamente frutas e legumes. Quando nós estamos a falar de produtos da época, preferimos sempre comercializar artigos nacionais. Por vezes, infelizmente, seja por indisponibilidade de artigos nacionais, temos que recorrer a outras origens. E, portanto, todos no mercado temos que fazer isso. Mas aqui eu julgo que existe uma clara preocupação, pelo menos eu falo por nós, existe uma clara preocupação em, assim que estão disponíveis artigos de frutas e legumes de origem nacional, com a qualidade que nós julgamos que são os patamares, os estándares de qualidade que os mínimos, nós comercializamos esses artigos. E, portanto, desculpe, mas só queria fazer este esclarecimento, porque por vezes os produtos nacionais ainda não estão disponíveis, ou estão em final de campanha. Eu sei. Ondina. Muito bem. Em relação ao selo Portugal Sou Eu e, no nosso caso, ao logotipo do Clube Produtores, eu diria que, e aos outros todos, e agora se quisermos também aqui ainda baralhar ainda mais, temos as denominações de origem que também precisam de um logotipo e, portanto, podemos ter aqui embalagens às vezes preenchidas com muitos logotipos e até acabam por causar alguma confusão em termos de consumidor. Mas eu diria que no nosso caso é um logotipo que já existe e que já usamos há muitos anos, desde que é o início do Clube Produtores, portanto estamos a falar mais ou menos há 20 anos, e que compreende também, como e à semelhança do Portugal Sou Eu, um conjunto de critérios para se usar esse logotipo, ou seja, a empresa tem que ser portuguesa, os produtos têm que ter origem em Portugal, temos que acrescentar valor e depois temos também aqui outras dimensões que fazemos a avaliação, nomeadamente em termos de qualidade também. E, portanto, para se usar, não é qualquer produtor que pode usar o logotipo do Clube Produtores. O que é que nós temos vindo a fazer? Como já usamos e temos o nosso logotipo antes do Portugal Sou Eu, e como queremos de facto dar visibilidade à mancha de produtos nacionais que nós temos nas nossas lojas, temos optado, e aí sim neste protocolo que temos com o Portugal Sou Eu, de usar na nossa marca própria, muito nos artigos de, digamos, mercearia, não frescos, vamos colocar assim para perceber. E darmos aqui visibilidade àquilo que nós temos de produção nacional, seja ela de mais agroalimentar ou agroindustrial. Mas se calhar acabo por concordar um pouco com o Luís Mira, que precisaremos de harmonizar eventualmente o uso, e acho que este âmbito, a APED e CAP, fará todo sentido pensar em fórum próprio, de harmonizar todos estes símbolos que no fundo todos querem representar o mesmo e querem apenas dizer que temos produtos de qualidade nas nossas lojas e portanto acho que Lina, é um deixa-me caminho. só interromper, eu acho que mais que harmonizar é que todos juntos, eu quando digo todos juntos, o dinheiro que existe de programas comunitários para a promoção do Portugal Sou Eu, a contribuição, se todos fizessem, que não acontece, das grandes superfícies para uma marcação que não é do Estado português. Não estamos aqui a privilegiar a marca A ou a marca B ou a marca C, mas penso que a visibilidade junto do consumidor e aquilo que se iria ter em termos de custos para vocês era muito inferior e o impacto muito superior. E era um caminho que todos devíamos fazer, poderia marcar aqui os 25 anos da Capa à Pé, exatamente um caminho conjunto. Porque vamos lá ver, nós os portugueses, isto não é só um problema das grandes superfícies, é um problema do Estado português, é um problema generalizado. Quantos símbolos tem o Estado português para o que é nacional? É o Portugal Sou Eu, é o Wines of Portugal, é o afogadinho do turismo, tem assim as mãozinhas quase a afogar-se. Enfim, não há sequer um símbolo que identifique a produção nacional.
A CAP já disse isto ao Primeiro-Ministro. Enquanto isso não acontecer, temos o Portugal sou eu. E acho que esse devíamos agarrar todos com o mesmo objetivo que todos têm. Aquilo que a Ondina disse são os objetivos do Portugal sou eu. Não é mais diferente. Por isso é que eu coloquei a questão. Não há razão nenhuma, nem, digamos que estes projetos individuais de cada uma das grandes superfícies levam a mais longe. Não. Todos ganharíamos e o país muito mais. Foi feito também um estudo no âmbito do Portugal sou eu, se cada português comprasse por dia mais um euro produtos portugueses, o impacto que isso tinha no final do ano eram de milhares de milhões de euros e criação de postos de trabalho. Portanto, esta acho que era uma questão importante num assunto que temos hoje, que é comprar português. Até já existe um símbolo para isso. Há todo um desenvolvimento e nós também, posso aqui acrescentar, eu sei que o Portugal sou eu vai ainda fazer ações nas grandes superfícies este ano. Há aqui um trabalho em conjunto, mas todos devíamos levar a mesma estrada. Ondina, quer comentar mais alguma questão relativamente à diferença dos preços de exportação e importação? Não, eu não vou comentar preços, naturalmente. Eu olho para toneladas também, em termos de cooperadores, a nossa posição dentro da nossa estrutura é muito fomentar as compras a nível nacional e, portanto, eu diria que continuamos, e voltando também mais uma vez àquilo que é o nacional, e voltando também àquilo que são os produtos certificados, que também passa por o uso de um logotipo, que estamos aqui a falar, realmente temos vindo a aumentar cada vez mais a compra, e falando aqui de hortícolas da pera rocha do Oeste, da laranja do Algarve, das maçãs da Alcobaça e da Beira Alta. Portanto, acho que tudo o que nós conseguirmos comprar e aumentar cada vez mais esta compra com o devido preço negociado, há sempre um exemplo que eu gosto de partilhar e já devem ter ouvido, e se me permitem aqui só mais um minuto, é a parceria que nós temos com os cereais do Alentejo. Não é hortofrutícolas, mas é um bom exemplo do que é uma folha Excel aberta entre os parceiros que fazem parte desta fileira, onde as organizações de produtores que trabalham connosco dizem claramente o preço que tem que vender para ser rentável. Vamos deixar esses assuntos para outros seminários, que depois ficamos sem assunto. Certo, não, é apenas um exemplo. A ideia com a APED, o próximo, o Gonçalo já o anunciou, será sobre a carne, mas depois teremos vinho, teremos até que organizar mais alguns e outros sobre os restantes produtos, em que o caso dos cereais é também um exemplo. Mas hoje vamos aqui focar na questão das frutas e hortícolas, e como a grande distribuição já falou mais do que a produção, não sei se têm alguma questão, Gonçalo ou Domingos. Questões objetivas e rápidas, porque o relógio não para e já são 7 para o meio-dia e nós vamos cumprir rigorosamente a hora e meia que tínhamos para este seminário. Posso? Domingos. Posso? Ok, pronto. Só aqui algumas situações agora até para... Eu acabo de complementar o que o Jorge Pierre disse e que o Ondina, mas é o seguinte, nós já temos aqui alguns produtos, eu foco aqui, por exemplo, em 3, o nosso grau de autoprovisionamento de maçãs, por exemplo, são 101%, de pera 189%, de kiwis 134%. Nós temos um grau de autoprovisionamento de alguns produtos que são excedentários ao nosso consumo, mas têm também a ver com a sazonalidade. Em alturas se produz mais, em alturas se produz menos. Portanto, temos de ter as exportações, é fundamental a exportação, não podemos de maneira nenhuma abdicar. Mas temos uma margem incrível também para aumentar as produções nacionais. E este caso, como a Ondina falou, nos cereais, é um exemplo de que também nas frutas e hortícolas nós podemos aumentar muito, fomentar muito a produção nacional. Com as vantagens que temos de proximidade, menos riscos de cobrança, riscos de transporte, muitos riscos. E, por outro lado, também do ponto de vista económico, alavancar a economia, equilibrando a balança de transações correntes, diminuindo as importações. E dou o exemplo que nós temos aqui, no caso do morango, nós temos um autoprovisionamento de 43%, portanto é muito baixo, na uva. E com o nosso clima, com a heterogeneidade de clima que nós temos, do norte ao sul, temos aqui possibilidades em várias regiões
de aumentar a produção. Eu tenho aqui estes dois como exemplos, portanto, e muitos outros nos poderíamos debruçar. No caso hortícolas, a mesma coisa. É fundamental, e esta mensagem que nós acho que temos que nos focar e passar, é fundamental, estas sinergias, como o Lidl tem, como o Clube Produtores Continente tem, como outras cadeias, outros programas, falo aqui no programa Origens do Intermarché, não me lembro, mas outros, cada um tem os seus programas, que também não podemos de maneira nenhuma nos esquecermos do que tem sido feito, mas é preciso reforçá-lo. E nós temos nos esgotado muito, e de facto é um ponto-chave na parte das relações só comerciais, a parte financeira, e de facto é um ponto-chave, quer dizer, no resultado de tudo isto tem a ver com números que entram ou saem da distribuição, entram na carteira dos produtores, mas há aqui um trabalho que era muito, muito importante de se pensar, de planificar a curto, médio, mas mais a médio e longo prazo, que é que culturas podemos alavancar mais para produzir, que culturas poderemos fazer para satisfazer os nossos consumidores internos, porque temos condições para o fazer. E na comunicação, também na parte da comunicação, se tivermos que comunicarmos a qualidade dos nossos produtos, comunicarmos a origem, e num momento, e por isso é que eu na minha primeira intervenção disse, sem sermos oportunistas, mas termos sentido de oportunidade, e de facto, e esta situação dos cereais, até foi uma situação de exemplo que encaixou bem neste momento que estamos a viver, mas era fundamental estas folhas Excel abertas, estabelecer aqui mais programas, mais parcerias para desenvolver muitas produções, porque ainda temos condições, temos clima, temos sol, temos pessoas e temos consumidores. E de certeza que todos ficámos a ganhar nesta equação. Este é o desafio que também deixo. Isto tem também como complemento do que disse o Jorge Pierre, porque é fundamental a exportação, mas não nos esqueçamos de maneira nenhuma no potencial crescimento, porque quando nós olhamos ainda para os valores de determinadas frutas e hortícolas que importamos, e em épocas do ano que as importamos, se há épocas que faz sentido as importar, há outras que não. E até no caso, concretamente, de peras, maçãs, mas os kiwis, é fundamental também estabelecermos parcerias, trabalho, de ID, para conservação, melhorar a apresentação. A embalagem, que tipos de embalagem é que temos disponível ao consumidor? Toda esta fobia agora contra o plástico é racional, não é racional? Vamos comunicar, o que vamos fazer? Nós temos aqui um caminho que é brutal para desbravarmos e do ponto de vista, como representante também da produção, estou sempre aberto para continuarmos a percorrer o caminho e reforçá-lo muito mais. Porque apesar de tudo, estes 25 anos, e quando nós olhamos para estes números que o Luís apresentou no início, são importantes, mas perdoem-me, tenho um amargo de boca. Poderiam ser muito maiores e muito mais reforçados, porque em 25 anos pode-se fazer muita coisa. Ok, Gonçalo. Obrigado. Eu gostaria de enfatizar aqui uma situação que penso que será muito importante nesta nova década que estamos a atravessar, que é conseguirmos o aumento do consumo de frutas e legumes per capita. Ou seja, de que maneira é que a CAP e a APED conseguem fazer aqui um programa de aumento de consumo. Nós temos um problema demográfico gigantesco, quer em Portugal, quer na Europa. Nós, se olharmos para esta próxima década, a Europa, como referi há pouco, representava cerca de 20% das compras mundiais do setor e dentro de 10 anos vai representar apenas 16% das compras mundiais. E estas tendências de mercado de os consumidores estarem disponíveis para uma dieta mais equilibrada, por reforçar a compra deste género de produtos, eu penso que era muito importante conseguirmos estabelecer aqui uma estratégia nesta década de conseguir aumentar o consumo per capita de frutas e hortícolas e acho que devia ser um dos objetivos estratégicos desta parceria. A nível da produção, não tenho qualquer dúvida que, embora esta pandemia nos deixou aqui muito nervosos, principalmente nas últimas 2 semanas de março e nas 3 primeiras de abril, foi o período crítico a nível de mercado, de algum decréscimo de procura, também de alguma
má comunicação da nossa parte, porque eu acho que nós temos que saber comunicar melhor. Houve aqui alguma retração dos consumidores em, por exemplo, comprarem alfaces ou comprarem pequenos frutos, e por isso toda a comunicação que nós fazemos deve ser melhorada, deve ser mais assertiva, deve ser mais esclarecedora, e esta questão do aumento do consumo das frutas e legumes é fundamental. Nós no nosso setor também gostamos de objetivos ambiciosos. Nós não temos qualquer problema em dizer que queremos chegar a 2030 e exportar 2.500 milhões de euros, ou seja, queremos crescer mais 100 milhões por ano, mas queremos crescer porque acreditamos que, além da tendência global do mundo ser uma maior procura destes produtos e da demografia mundial ir crescer bastante, porque nós olharmos para mercados como a Ásia, principalmente a China, a Índia, a Indonésia e mesmo outros mercados, o crescimento vai ser enorme nos próximos 10 anos e Portugal, não nos podemos esquecer que a nível de condições para produzir na latitude sul da Europa, nós somos a Califórnia da Europa e por isso temos que maximizar estas condições na latitude sul que temos devido à influência atlântica. Outro dos temas que seria muito importante nós tentarmos, do lado da produção, ter como objetivo na próxima década, é conseguirmos aumentar o poder negocial, porque nós estamos sempre a reclamar desta situação, mas fazemos pouco para o ter. Se nós olharmos, apenas 25% do volume de negócios de frutas e legumes passa por organizações de produtores, enquanto a média europeia são 50%, e enquanto países como a Bélgica, que são mais pequenos que o nosso, tem uma concentração da oferta superior a 90%. A maior organização de produtores portuguesa não chega a 70 milhões de euros de faturação. Na Bélgica, a Bel Horta fatura 450 milhões de euros. E, portanto, mesmo esta questão, para podermos dar resposta a grupos como o Continente, como o Lidl, por exemplo, no projeto da Pera Rocha para o Lidl Alemanha, tivemos que juntar 15 organizações de produtores. E esta questão da cooperação e da competição, porque, no fundo, cooperar empresas que concorrem no mesmo mercado, que é o mercado global, é algo que eu acho que é fantástico. E temos que tentar replicar mais exemplos deste género e conseguir sinergias para definirmos objetivos para esta década, para conseguirmos também acompanhar esses objetivos. Eu acho que é estratégico definirmos aqui 3 ou 4 objetivos para esta década, para quando falarmos daqui a 5 ou 10 anos e nos lembrarmos num belo almoço a seguir a um seminário presencial, podermos nos rir um bocadinho com esta situação e congratular-nos que conseguimos atingir os objetivos definidos em 2020. Obrigado, Gonçalo. Eu acho que a agricultura portuguesa tem ultrapassado os objetivos que têm sido propostos. Aliás, eu tomei agora aqui nota dos 2.500 milhões em 2030, mas eu acho que vão ultrapassar. 2030 ainda vem longe. Acho que as frutas e hortícolas portuguesas têm todas as condições para isso. Só aqui dois pequenos comentários. Eu acho que a comunicação nesta pandemia nada valia para esclarecer as pessoas, nem queriam ser esclarecidas. As pessoas, qualquer coisa que apareça, fica logo tudo em pânico. Aliás, veja-se a reação de muitas das pessoas ainda e o que vai demorar voltarmos à normalidade. Quanto a consumir mais frutas e hortícolas, eu acho um bom objetivo, mas tem que passar, se calhar, por educação. Enquanto não houver uma educação nas escolas por esse tipo de situação, é difícil mudar hábitos de consumo, por promoção, obviamente, e também envolver a distribuição neste pacote, mas é bastante mais, é mudar hábitos alimentares. Eles estão a mudar, mas é nas crianças que as coisas se alteram e é aí que temos que contar. Gonçalo Lobo Xavier, agora vou-te passar a palavra. Já estamos a avançar na hora e por isso ficas tu agora com a responsabilidade de conduzir a reunião até ao 12h10 para passarmos à fase de encerramento. Muito bem, e antes da intervenção da minha Presidente, a Presidente da APED, a doutora Isabel Barros, que será daqui a 6 minutos, mais ou menos, só dizer 3 notas muito simples.
Não sei se também se o Jorge Pierre ainda quer completar, talvez tenha sido prejudicado no tempo e nós queremos ser equilibrados. Eu concordo estruturalmente com o que disse o Gonçalo Santos Andrade, e não é só apenas na questão de celebrarmos os resultados dos nossos empenhos num almoço futuro, não é só por causa disso. Mas a APED não se mete naturalmente nas políticas comerciais dos seus associados, mas pode, e do nosso ponto de vista deve, influenciar positivamente a comunicação e algumas mensagens que são essenciais. O Luís Mira dizia bem que era difícil ter uma comunicação melhor porque este tipo de mensagens numa altura de crise nem sempre entram. Não estou totalmente de acordo, porque reparem, nós temos um trabalho insano na APED, e julgo que a CAP também, e devemos fazê-lo em conjunto, em catequizar a comunicação social para o que são os desafios da produção e os desafios da distribuição, e que é possível trabalhar em conjunto. Não é aqui fazer nenhuma crítica nem nenhum ataque à comunicação social, mas o que a comunicação social o que gosta é que haja problemas. A notícia é que é mais interessante para a comunicação social é que haja problemas entre a produção e os agricultores e a distribuição. Ora, isso não corresponde inteiramente à verdade, como não corresponde à verdade o aumento dos preços na distribuição numa altura de crise, nem que as margens da distribuição são extraordinárias e que todo o resto da cadeia está a leste deste fenómeno. Há imensos estudos do Eurocommerce que dizem que as margens da distribuição estão na ordem dos 2, 3%. Não somos nós que o dizemos, é a margem média, e o que nós queremos é remunerar bem os nossos fornecedores e ter uma rotação de produtos que nos permita ter uma operação equilibrada, que nos permita oferecer ao consumidor um produto de qualidade, com um preço equilibrado e uma oferta diversificada. Ora, isto faz-se precisamente com o que acabou de dizer a Ondina, com o testemunho do Pierre, com o que disse o Gonçalo Santos Andrade, com o que disse o Domingos. Faz-se com equilíbrio, com cooperação, com uma necessidade de pensarmos o setor e todas as vertentes que estão todos os elos da cadeia. Não é retórica, é perceber o que todos temos a ganhar, como disse o Gonçalo Santos Andrade, e nós temos inúmeros exemplos de pequenos produtores que estavam completamente fora do nosso canal de distribuição, que de repente se viram sem o canal Horeca, sem os pequenos mercados e que nos vieram bater à porta, muitas vezes com histórias pessoais dramáticas e que nós procurámos acomodar. É evidente que hoje temos aqui com o modelo Continente e com o Lidl, mas temos muitos outros exemplos que também foram aqui ditos pelos meninos dos Santos, de políticas comerciais que têm como racional a produção nacional e a valorização do que é português. Acrescento o seguinte, realmente nós não somos autossuficientes em todos os produtos. E esta incapacidade obriga a que também procuremos outros mercados para abastecer a população. Importa também aqui, deixo esta questão, importa também aqui fazer um trabalho, continuar o trabalho entre a CAP e a APED, no sentido de arranjarmos soluções para onde é que nós não somos autossuficientes e onde é que podemos ajudar, para ter mecanismos destes produtores que porventura estavam fora do nosso radar, para entrarem no network dos nossos retalhistas. Portanto, há aqui, eu diria que teremos uns próximos, se não 10, se não 25, pelo menos os próximos 10, com desafios muito específicos, educar a comunicação social no sentido de que nós estamos aqui para cooperar e que, por mais que queiram fazer títulos e que nos ponham de costas uns para os outros, não conseguem. Educar a população no sentido de consumir produtos portugueses e produtos saudáveis,
continuar um trabalho de equilíbrio e de remuneração justa dos produtos e, consequentemente, a apresentação de um valor justo também ao consumidor e crescer em toda a cadeia. Isto faz-se sobretudo com verdade, com políticas comerciais, com concorrência. Eu não sou propriamente um liberal, mas julgo que a concorrência é benéfica para todos, é benéfica para o consumidor, é benéfica para as cadeias de distribuição, que se reinventam, como temos visto nos últimos 3 meses, que todas as cadeias de distribuição se reinventaram na procura de novas soluções, na procura de novos produtos, na procura de novas formas de segurança. Com as portas abertas, foi de facto um trabalho extraordinário que não seria possível se não tivéssemos também uma produção nacional com valor e uma produção nacional que tivesse a coragem de se posicionar e de ser resiliente. Há ainda muito por fazer, mas parece-me que o melhor ainda está para vir. Luís Mira, não sei se ainda há mais alguma questão, mas eu perguntaria se podíamos agora passar para a fase de encerramento. Eu acho que sim, estamos em cima do 12h10. Queria, antes de passar a palavra a Presidente da APRED, agradecer mais uma vez a todos. Acho que foi uma discussão interessante. Temos muito para fazer e muito para trabalhar, mas ainda bem que assim é. E como o Gonçalo referiu, é melhor o que vem do que aquilo que já passou e, portanto, temos tudo para ganhar. Passava então a palavra à Presidente da APED. Olá, muito bom dia a todos. É com enorme gosto que me volto a juntar aqui num webinar com a CAP e com os demais parceiros e com todos os que nos estão a ouvir e, portanto, começo por agradecer a todos os que participaram neste webinar e começo por cumprimentar o engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, que vejo que está aqui também entre nós. Bom dia a todos começo por dizer que gostei de ouvir todas as participações e gostei de ouvir o tom em que todos participamos, um tom positivo, um tom construtivo, que aliás tem sido o tom com que esta parceria de 25 anos de relação duradoura e positiva tem vindo a ser construída. É uma parceria que remonta a 95, eu diria que muito inovadora e que representou quase uma parceria inédita na Europa, não é? Quando surgiu entre estes dois setores, a agricultura e a distribuição, que tanto representam para a nossa economia. Uma parceria de partilha de boas práticas, de partilha de inovação, que nós queremos continuar a incentivar e que eu sei que vai continuar por muitos e bons anos, como ouvimos aqui, não só o Continente e o Lidl a dizer que querem continuar e que querem perpetuar. Se nós tínhamos dúvidas, que eu acho que não tínhamos, a pandemia, que eu não quero aqui voltar a falar muito, mas a pandemia aqui do Covid-2019 veio demonstrar isso mesmo, que mais do que nunca nós fomos capazes de manter o diálogo e em colaboração fomos capazes de reagir. Nós APED, nós CAP, nós distribuição, nós produtores, nós cadeia. Fomos capazes de reagir e reagir muito rapidamente e encontrar soluções de segurança, soluções de bem-estar com resultados muito positivos para a economia. E com enorme dedicação de toda a cadeia, eu tenho que dizer que desde produtores a fornecedores agroalimentares ao retalho, os nossos colaboradores e as nossas cadeias de distribuição, alimentamos Portugal com muita eficiência. E eu queria só aqui destacar que nós apostamos de facto na produção nacional e eu destacava 3 iniciativas. Nós ouvimos aqui muito através da Undina, através do Jorge Silva, muitas iniciativas que levamos a cabo. Eu queria aqui destacar 3. Nós de facto apostamos na produção nacional e particularmente com muitas iniciativas que implementamos na fileira dos produtos frescos, em todas as nossas cadeias de distribuição e nas nossas lojas. Nós reforçamos o volume de compras de produtos nacionais com incidência nas frutas,
nos legumes e nas carnes. Ainda hoje vemos reforçadas esses volumes de compras nas nossas lojas e nós apoiamos muitos dos nossos fornecedores. Agilizamos de diversas formas todos os nossos processos logísticos com esses fornecedores, apoiamos os nossos fornecedores de formas muito diferentes ao nível da tesouraria, integramos novos fornecedores nos nossos clubes, nas nossas listas de novos produtores, ajudamos esses nossos fornecedores a escoar os seus produtos, porque viram-se de uma forma quase inusitada, com novas dificuldades, enfim. Nós colaboramos através da CAP, colaboramos de forma muito estreita, nós reinventamos-nos e de uma forma muito ágil tentamos dar resposta. Nem sempre tivemos ao nível que gostaríamos de estar, mas acho que continuamos a tentar e acho que demos o nosso melhor com resultados muito positivos. Eu estou convicta que esta colaboração nos torna mais fortes. Nós ouvimos aí muitas sugestões ainda e muitas áreas de melhoria, na área da comunicação, eu anotei aqui, na área da inovação, e nós temos muito a fazer. E nós aqui na área da distribuição sabemos ainda, na área de, por que não, alavancar outro tipo de culturas. Ouvimos aí algumas sugestões e nós sabemos o que é que temos que fazer e estamos muito comprometidos com isso e vamos com certeza trabalhar nessas áreas. Portanto, vamos continuar a fazê-lo, sempre num princípio de manutenção da nossa competitividade, porque nós temos que garantir essa nossa competitividade, mas também pautando-nos sempre por os nossos princípios e pelo nosso quadro de grandes princípios da ética. E, portanto, sempre no nosso princípio de perseguição, de competitividade e ética, que é um dos eixos principais e fundamentais também da nossa estratégia APED, competitividade e ética. E, portanto, eu gostava de terminar aqui a nossa intervenção e passar a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, terminando com esta intervenção da competitividade e ética, que eu acho que é fundamental para que este nosso protocolo e este nosso casamento de 25 anos continue a durar e a durar numa base duradoura e de perpetuidade. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Isabel Barros. Cumprimento em primeiro lugar e agora que estou eu na imagem, cumprimento todos os que intervieram. Agradeço ao Domingos dos Santos, em representação da CAP, ao Gonçalo Lobo Xavier, que foi quem nos ajudou a montar este primeiro seminário, webinário, ainda não habituei à palavra, e é o primeiro de vários, porque eu acredito, sou o primeiro a acreditar que é bom que comecemos a criar uma espécie de rotina para partilharmos as nossas opiniões, as nossas ansiedades, e por isso agora nesta fase de encerramento desta reunião desta manhã, eu gostava de me debruçar sobre 2 ou 3 pensamentos mais propriamente do que estar a querer ser muito objetivo. Esta ligação, de facto, é uma ligação longa, mas precisa de ser reatada para que os próximos anos comecem a ter objetivos mais palpáveis. Um bocadinho na perspectiva do que disse o Gonçalo Santos Andrade, quando introduziu aqui um objetivo muito concreto. Gostaria que daqui a 10 anos pudéssemos estar a comemorar o resultado de um trabalho que partiu de uma identificação da necessidade de criar um determinado caminho. A primeira coisa que eu gostava de introduzir tem a ver com a valorização do produto nacional. Juntar valor não é apenas juntar a crescer preço. O juntar valor é valorizar o sentimento. E nós temos que trazer para o consumidor a necessidade de, ou pelo menos, tentar criar cada vez mais uma preferência. Será a própria imagem da agricultura que sairá beneficiada disso. Porque no momento em que nós estamos, o consumidor tem uma palavra a dizer muito importante. Se nós conseguirmos valorizar este sentimento de criar valor ao produto nacional, eu tenho confiança no produto nacional
eu quero consumir preferencialmente o produto nacional, eu até também poderei estar com uma atitude dessas a valorizar a própria exportação, porque isto depois acaba por se refletir na imagem que o próprio consumidor português transporta para o produto e, por essa via, valorizar até a questão internacional. Ora, na minha opinião, não há setor nenhum que tenha uma proximidade tão grande com o consumidor final como é a grande superfície. Hoje em dia, a grande maioria da população tem contacto com a grande superfície. É um hábito que se enraizou muito, mesmo que haja ou que continue a haver maior proximidade através da loja de bairro, a grande superfície estará sempre na presença da maioria do consumidor. E por isso há aqui uma responsabilidade acrescida, em termos sociais, que passa para as grandes superfícies, no seu todo. É evidente que as grandes superfícies têm estratégias diferentes, têm concorrências internas, às vezes até dentro das próprias estruturas têm concorrências internas, para além da concorrência entre marcas. Agora, se isso puder ser feito sem se perder a ênfase da valorização do produto nacional, é a própria agricultura que sai beneficiada e há uma transferência dessa responsabilidade social para além da responsabilidade social que todas as empresas devem ter. Muitas vezes até uma responsabilidade social relacionada com os seus trabalhadores. Aqui há uma responsabilidade social que tem a ver com a população. E essa responsabilidade social, se for enaltecida, eu creio que o consumidor passa a desempenhar uma função muito importante ao dar preferência aos produtos nacionais. Eu tomei aqui uma nota que tinha a ver com um desígnio interno. Nós, creio eu, que precisamos de ter um espírito de solidariedade que talvez não tenha sido habitual até agora. E esse espírito de solidariedade faz com que... Eu dou o exemplo, por exemplo, da seleção nacional. Alguém não puxa pela seleção nacional quando vem o Campeonato da Europa ou o Campeonato do Mundo? Isso pode ser visto como uma preferência nacionalista? Eu creio que não. A nível nacional, não temos clubes. As pessoas não puxam pelo seu clube. Portanto, haverá aqui quem prefira ir ao Intermarché, quem prefira ir ao Auchan. Estou a fugir aos que estão presentes para não estar a querer transportar isto ou particularizar isto. E isso é salutar. Mas é bom que essa luta interna tenha em mente ou tenha um substrato de proteção daquilo que está a unificar aqui a nossa questão, que é o produto nacional. E por isso, os agricultores neste momento estão envolvidos em matérias de tal maneira complexas, relativamente, por exemplo, às questões ambientais. Eu também gostaria que fosse verdade nós podermos intensificar a produção nacional. Aquela referência geográfica feita pelo Gonçalo e pelo Domingos tem toda a razão de ser. O problema é que nós sabemos que neste momento vamos ter pela frente um diálogo com o setor político muito complexo, no que diz respeito às novas regras ambientais que a própria Comissão Europeia quer introduzir no espectro produtivo, e isso vai dificultar esse crescimento. Não tenho dúvidas que é uma luta, é outra luta que temos que travar. Mas se conseguirmos valorizar o produto nacional, transportar um sentido de solidariedade e de confiança com o agricultor, com o consumidor, no sentido que ele diz, olha, isto é português, se é português é bom e é seguro. E conseguirmos que haja uma remuneração justa ao produtor nacional, nós já estamos a fazer um enorme trabalho. O pior que pode acontecer é as lutas internas transvasarem, por exemplo, para a questão dos preços, deteriorando esse preço ao nível do produtor. Se isso acontecer, a tal responsabilidade social fica prejudicada. E isso
numa guerra como aquela que nós assistimos, uma guerra no bom sentido, numa situação complexa como foi aquela que vivemos, porque a complexidade durante a pandemia foi, ou está a ser, global. Não tem a ver com o setor A ou com o setor B. Estamos todos a ser prejudicados pelo grande tombo que a sociedade levou em termos económicos e em termos de saúde pública. E por isso, se nós conseguirmos proteger o mínimo fundamental, que é o pagamento justo pelo valor dos produtos, eu acho que já estamos a fazer um bom serviço. Eu talvez me tenha estendido um pouco, mas eu creio que é um bom lançamento para o tal reatar do novo ciclo da ligação que a APED e a CAP têm desde há 25 anos, com este foco de que as coisas agora têm que andar mais vivas para podermos criar objetivos mais concretos e sentir que há resultados desses objetivos. Muito obrigado. Obrigado a todos e até à próxima. Gonçalo, não sei se já temos data, se a podemos anunciar. Se não tivermos, temos que o fazer dentro de pouco tempo, com o novo tema e com os novos intervenientes, para que haja já uma marcação na agenda dessa nova data. Muito obrigado, doutora Isabel Barros, também pela sua presença. Muito obrigada. Eduardo, ainda não temos data, será na primeira quinzena de julho. Estamos a reunir os convidados, quer da CAP, quer da APED, mas será seguramente na primeira quinzena de julho e será anunciado o mais brevemente possível. Ok, muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia a todos.